Estamos de volta aqui na Papão TV Play, agora para bater um papo com o técnico Itamar Chudi. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa nova sala de imprensa. Vamos fazer algumas perguntas aqui do repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Itamar, definitivamente o esquema preferido por você é jogar com 3 zagueiros? Boa tarde. Não é que seja uma opção minha, ou olha, eu tenho preferência em jogar com 3 zagueiros. Não, é o momento que a gente passa, ao início de competição, tudo como ocorreu, né? Onde eu tinha mais atletas, né, de sistema defensivo, então a gente teve que introduzir isso até nos treinamentos que a gente teve. Eu tive que preparar uma equipe no início da competição sem você ter gente para fazer um jogo-treino ou um coletivo. Então eu tive que trabalhar em espaços reduzidos, contar com a inteligência dos atletas. E o que eu tinha mais? Volante, zagueiro. Então eu fui introduzindo uma maneira de jogar com aquelas peças que eu tinha. E acabou resultando em a gente jogar com 3 zagueiros, né? Um jogo outro. E nesse último jogo já mudamos contra o Madureira, colocamos o Denilson de volante, não de zagueiro, jogando na função de volante de 5 junto com o Ratinho. Então a gente já mudou, quando chegou mais peças a gente já conseguiu mudar isso. Então não que eu tenha preferências para essa formação não, mas era o momento, as circunstâncias e a necessidade, o que ficaria melhor. E com o passar do tempo, com peças chegando, a gente vai também mudando, né, para outras variações, que é muito importante. Você já teve ou tem receio de lançar garotos de 17, 18 anos? Ou para você o que mais importa é a qualidade e personalidade do atleta? Olha, eu fico muito à vontade e agradeço. Quem fez essa pergunta foi Dinho Menezes. Dinho Menezes. Quero agradecê-lo por essa pergunta. Fico muito contente de falar disso. Eu até fiz um desafio aqui, uma brincadeira aqui para o pessoal da imprensa aqui, Dino, para fazer uma pesquisa e me trazer o resultado da pesquisa. Essa pesquisa eu deixo para vocês da imprensa. Se no Brasil, no profissional, estaduais, falando nível de estaduais, se algum treinador colocou algum atleta a jogar com 15 anos, para saber quantos que tem, porque eu tenho certeza que não vai ter muitos, mas eu faço parte de um deles. Eu coloquei o Paulinho com 15 anos jogar pelo Metropolitano, campeonato catarinense da primeira divisão, contra o Joinville, na inauguração da Arena do Joinville, a qual o Paulinho teve que ter autorização do juiz para poder jogar pela idade que ele tinha na época, e o que seria a priori o titular da posição, com 29, 30 anos, ficou uma boa parte do campeonato sendo opção, e o Paulinho jogando. Posteriormente o Paulinho foi para o Grêmio, se tornou capitão do Grêmio e depois foi para o Japão. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso. No Botafogo a gente colocou o Djavan, um menino que tinha sido mandado embora da base, eu trouxe ele de volta, eu quis ficar com ele, vi qualidade no Djavan. O Djavan posteriormente foi vendido. Também coloquei, agora que está no Cuiabá, o zagueiro que foi para o Guarani, também um menino que era da base, coloquei ele jogar contra o Vitória com 17 anos. No ABC, revelei o Fecim e o Michel, que depois o Deco comprou, estão no Corinthians. Aqui eu coloquei, em vários clubes eu fiz isso. Aqui eu coloquei o Júlio não está só treinando no profissional, ele faz parte direto do profissional, ele, o Calisson, né, jogadores de 16, 17 anos, e eles estão viajando com o grupo, treinando com o grupo, já entraram em jogos. Então, se eu vim da base, então eu fico muito tranquilo quanto a isso, né, que jamais tive esse receio, jamais tive esse medo. Acho que o que importa é o atleta, não importa a idade, importa o atleta ter a qualidade, ter a inteligência e ter a personalidade nas oportunidades que ele tem para executar o que ele sabe fazer. Legal. O futebol perdeu a técnica, a qualidade e ganhou a força. Perdeu mais brilho também? Eu vejo que o futebol, ele claro que ele passa por um processo de mudança, né? Você vai olhar em 1970, durante 90 minutos o atleta corria em média de 7 km, uma média, né? Hoje essa média passou de 11, 12, né? Então isso mudou muito no mesmo espaço de 90 minutos. Então mudou muitas coisas, né? Mas também mudaram muitas coisas por causa das circunstâncias.
E a qualidade técnica, todo canto você tinha 1, 2, 3, 4 campos de futebol, ou era de areia, ou grama, onde jogavam descalço. Eu mesmo cansei de jogar futebol descalço, chegar com o dedão machucado em casa. E hoje isso foi terminando. Esses campos foram terminando, se tornando mercado, shopping, se tornando condomínios. Muitos desses campos não existem mais, né? Então isso também mudou nesse contexto, né? Então muitas coisas mudaram. E a gente perdeu um pouco isso também no nosso futebol, né? Mas continua sendo o Brasil um grande celeiro de atletas, né? E tem muitos jogadores ainda com muito potencial aí que estão atuando e outros que vão aparecer também. Como é que você vê a invasão de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, especialmente alguns portugueses, né? É uma necessidade, é modinha? Os técnicos brasileiros precisam passar por uma reciclagem? Eu vejo que todos nós, sempre precisamos passar por reciclagem. Eu mesmo me reciclo a cada dia. Os meus erros de ontem eu procuro não cometê-los hoje. Se eu de noite eu deito, eu penso naquilo que eu fiz, o que eu errei, o que eu posso melhorar, e eu preciso melhorar. Então acho que todo dia, todo ser humano inteligente, ele procura se reciclar a cada dia, procurando melhorar no que ele faz. Os erros servem como exemplo para ele não errar de novo. Então sempre a gente está se reciclando. Agora isso na minha concepção eles são bem-vindos, né? Bem-vindos ao futebol, bem-vindos ao nosso país. Não só os espanhóis, mas portugueses, todos. Só que a gente tem que também pensar do outro lado. Hoje a gente vê um Léo Batista da Globo. Tem algum melhor que ele por aí, de 17, 18, 20, 22 anos? Sem dúvida não. Tem algum melhor narrador com mais conhecimento que Galvão Bueno por aí hoje, comentando futebol? Sem dúvida que nós vamos encontrar a palavra não também. Então aí você vai dizer que o novo não chegou, não conseguiu reciclar. É que a gente tem que valorizar o que a gente tem. Os treinadores vêm, mas eu quero fazer novamente uma pergunta, defendendo a nossa classe. O Brasil é o único penta do mundo. E com todos os treinadores brasileiros. Todos os treinadores brasileiros. Só que quando o treinador de fora vem para cá, aqui ele é bem acolhido. Ele é bem recebido, a imprensa trata ele bem, tudo bem. Mas pega um brasileiro e leva para fora para ver o peso da diferença de como é isso. Então, e outra coisa também. Eu quero convidar os treinadores, já que o brasileiro para alguns da imprensa não serve, tem que reciclar. Peraí, mas traz um treinador desse nível e coloca trabalhar aqui no estadual, montar o estadual, fazer uma equipe no estadual, pegar uma equipe pequena, fazer um trabalho e ser campeão, pegar um Operário de Ponta Grossa com uma folha desse tamanho, ser campeão paranaense frente ao Grêmio, em frente ao Curitiba, ao Atlético. Vai ali, pega o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, seja campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, como o meu companheiro foi, né? Vai lá, seja campeão frente ao Grêmio, contra o Inter, que é com um salário desse tamanho. A gente tem que ver isso, vir para o Brasil, pegar os clubes grandes, né? Que contrata quem quer. Pô, eu também quero ir para a Espanha, para Portugal e ter toda essa condição também, que eu tenho certeza que o trabalho vai ser de grande nível, como todo brasileiro que for para lá vai fazer um grande trabalho também. Então, acho que nós estamos muito bem servidos de treinadores, muito inteligentes, treinadores com muita capacidade, né? E são bem-vindos aqueles que têm vindo para cá, mas continuo absolutamente fã do treinador brasileiro, né? Continuo realmente aplaudindo o treinador brasileiro, porque foi com o treinador brasileiro que nós alcançamos 5 títulos e daqui a pouco nós vamos conquistar o 6º e manter o que a gente tem mantido durante todos esses anos, que é a hegemonia mundial, né, de títulos. Continuando aqui com as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, o governo paulista queria a paralisação do futebol. A CBF não aceitou, alegando que o protocolo médico do futebol é um dos mais seguros. Você concorda? Olha, o que eu vou falar sobre isso é o seguinte: aqui no trabalho, aqui no Paysandu, a gente tem usado máscaras. Eu estou aqui dando uma entrevista sem máscara porque é um local onde só estamos nós aqui, todos aqui passamos pelos exames que é necessário. Então, máscara, nós usamos o álcool, nós temos todo um protocolo de exames que são feitos pelo departamento médico, há todo o cuidado de viagem, há um nutricionista que cuida da alimentação.
Então, nós aqui estamos sempre nos cuidando muito, sempre muito cuidados, né? Somos orientados a ter esses cuidados e temos esses cuidados. Isso é o que a gente faz aqui no Paysandu e tenho certeza, sim, que os clubes trabalham dessa forma. Quanto a paralisa ou não, isso já é uma pergunta que eu não vou responder, porque ela já tem um cunho político nela também, e eu quero me ficar bem concentrado no que ocorre aqui no Paysandu. Então, aqui no Paysandu funciona assim e conseguimos trabalhar muito bem dessa forma. Nesse momento em que vivemos, dá para trabalhar tranquilo, distante dos familiares, ou tem que levar a vida mesmo com uma preocupação? Olha, eu creio que você trabalhar longe dos familiares é sempre uma coisa que é difícil para qualquer ser humano. Estar longe da sua família. Eu estou longe da minha esposa, estou longe das minhas 3 filhas, tenho uma saudade enorme, né? E daqui a pouco já são 45 dias de clube e sem vê-las. Isso é difícil, mas a gente tem que se ambientar isso, né? Eu tenho que começar a viver isso. É o processo que atualmente o mundo passa. Então, eu sei que dos cuidados que eu preciso ter, minha família, eu tenho um pai e uma mãe de 80 anos que pegaram Covid, estão se recuperando, e tudo isso a gente tem que saber passar e continuar a viver, né? A gente tem que continuar a viver, eu preciso trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, vocês que estão me vendo trabalhando na imprensa, vocês têm que trabalhar, sustentar suas famílias, e a gente tem que saber viver com isso, como a gente viveu algum tempo atrás, com a Zika, vivemos outro tempo atrás, mais da minha época, com a malária, febre amarela, com meningite, e tivemos que se adaptar e viver e seguir a vida. Eu acho que é da mesma forma agora. Nós temos que cuidar, se adaptar, né? E nos vacinarmos, tomarmos todos os cuidados e continuarmos, né, a fazer o que a gente tem feito, trabalhar e cuidar das nossas famílias. O Dinho também pergunta aqui, professor, que tipo de música que te deixa mais relaxado, a comida que você prefere? Olha, a música que eu gosto demais é a música gospel, né? Mas eu sou mais ainda da época antiga, né? Mas eu realmente gosto demais, né? E gosto de ouvir, viajo, quando eu estou viajando, coloco um fonezinho para ouvir em casa, às vezes no celular. Gosto muito, né? Porque me deixa muito, fico muito feliz ao ouvir esse tipo de música e relaxo bastante e fala muito comigo no meu coração, né, de estar podendo ouvir essas músicas. Comida, olha, eu cresci, foi muito difícil a minha infância, então eu não estou nem brincando, mas eu, sendo comida, rapaz, olha, desde pneu com mostarda, peixe sem nada, feijão, arroz, bifinho com cebola, olha, polenta com leite quando comia, quando era pequeno, macaxeira, na minha cidade falava aipim, batata doce. Meu amigo, sendo comida que a gente não passe fome, eu fico muito feliz, grato a Deus. Claro que se eu puder numa churrascaria ali, claro, vocês pagarem, é lógico, eu vou ficar muito feliz de ir ali comer um churrasco. Mas também, se me convidar para comer uma polenta com leite, também vou ficar muito feliz. Importante a gente poder se alimentar e não ter fome, não passar fome. Você falou ainda há pouco dos seus pais, professor. E os seus pais? O Dinho quer que você fale um pouco deles. Eu sou filho único, né, Dinho? Eu fui pego para criar com 3 meses. O meu pai biológico, minha mãe biológica, eu não conheci. O que eu sei é que minha mãe chegou um certo dia, e bateu na porta onde morava minha avó, falecida avó, e minha avó abriu a porta e ela perguntou a minha mãe perguntou para minha avó se ela queria me criar. Aí minha avó ficou assustada, falou que não, né, que não queria e que não tinha essa intenção, né? E aí minha avó voltou para buscar um copo d'água. Quando a minha avó volta, uma coisa assim, a mulher falou, se você não querer, eu vou dar para outro lugar, vou botar em algum lugar. E a minha avó ficou com dó e me pegou. Quando ela volta para conversar com a mulher tinha sumido. A mulher tinha ido embora, que era minha mãe. Então, nunca conheci minha mãe, nem meus pais, nem meu pai, e nem a história deles, né? E aí a minha avó me pegou. Meus pais, né? O filho dela era meu pai. E moravam em Itupuranga, mais no interior. E aí a minha avó ligou para meu pai, via rádio na época, né? Mandou recado por rádio, não existia telefone. E aí meu pai veio para Rio do Sul
e minha avó disse que tinha um presente para dar para minha mãe. E a minha mãe não desconfiava o que era, e o presente era eu. E aí disse que me deram uma madeira, eu estava com muita fome, disse que eu mamei logo de cara, assim, 2, 3 mamadeiras, eu devia estar com fome. E aí me pegaram para criar. Meus pais têm 80 anos, né? Minha mãe tem 81, meu pai 80, minha mãe 81, eles moram em Rio do Sul. Todo dia eu procuro falar com eles, né? Agora faz 1 ano que eu consegui dar um celular que tenha o WhatsApp, fazer eles aprender a trabalhar com o WhatsApp, porque eles não sabiam, né? Então agora a gente consegue se ver e falar. Eles estão passando agora os últimos dias dessa Covid, se restabelecendo. Então eu amo muito eles e aprendi muitas coisas na minha vida, foi com eles na roça, me ensinaram muitas coisas e agradeço a Deus, né, de ter cuidado de mim e ter me colocado na vida deles. Graças a Deus estão com saúde, né, professor? Graças a Deus. Para a gente finalizar aqui as 2 últimas perguntas do Dinho Menezes, ele quer saber o que tira você do sério no futebol e um acontecimento que te marcou, né, no mundo da bola até hoje. Olha, o que me deixa triste não é nem me tirar do sério, né? O que me deixa triste no futebol são as mentiras, né? Eu não gosto das mentiras. E elas ocorrem muitas vezes nesse meio do futebol. Às vezes você fala uma frase, aí essa frase eles tiram a vírgula, botam o ponto, ou bota o ponto e acrescenta a vírgula, muda aquilo que tu falou, aí aquilo que tu falou toma outra conotação. E um meio que você tem que ter muito cuidado com quem você se relaciona, né? Porque é um meio difícil, né? De você. E eu não gosto disso, não gosto dessas mentiras de nenhum setor, né? Dentro aqui do campo, fora do campo, o que vem às vezes contar. Essa mesma viagem para o Rio agora, eu encontrei uma pessoa que tinha um clube para mim na Arábia. Aí o vice-presidente nosso falou: Tamar, tem um senhor ali, atenda ele. Aí eu falei: tá bom, não sabia quem era. Aí ele tinha um clube para mim na Arábia, outro no Japão. Eu fiquei feliz, né? Falei: poxa, que bom. Aí no final da conversa ele tinha um jogador para me indicar, um zagueiro para trazer para cá de 20 anos. Quer dizer, são mentiras, né? Que eu finjo que acredito, né? Mas eu sei que o final da conversa não era a Arábia ou o Japão, era o jogador que ele tinha para indicar. Então esse tipo de coisas e outras, né, me deixa triste, porque não há necessidade, a pessoa tem que ser franca. Olha, tem um jogador para lhe indicar, você tem interesse de ver, olhar? Pô, vou trazer aqui a equipe de avaliação, eles vão avaliar. Pronto, precisa vir com, né? E são tantas coisas, né, no futebol. Então isso me deixa triste, porque eu acho que a verdade ela tem que ser colocada e isso que importa, a gente falar a verdade, né? Agora, a segunda pergunta dele, a primeira era a que me deixava triste, a outra que ele me colocou na sequência. A outra era um fato que marcou. Acho que muitas coisas devem ter marcado a sua carreira. Muitas coisas na minha profissão me marcaram, muitas. Eu tenho muitas coisas assim, se for enumerá-las, né, leva muito tempo, Tino, assim, de acontecimentos, né, que marcaram. Mas algo assim que me marcou foi quando eu parei de jogar futebol. Eu encerrei minha carreira como jogador no Avaí de Santa Catarina e era o treinador falecido Lauro Búrigo, né, foi meu grande amigo. Depois de treinador, ele foi meu treinador e ele me mandou embora do Avaí e depois se tornou um grande amigo meu, onde aprendi muito, Lauro Búrigo. Então, e o que me marca que foi depois que eu encerrei a carreira no Avaí. Eu tive que começar a trabalhar, eu falei, eu vou ser um treinador. E aí eu comecei com escolinhas, né, e minha mãe lavava a roupa dos meninos da escolinha. Depois eu fui para juvenil, minha mãe lavava a roupa, eu levava a chuteira para arrumar. Depois eu casei e aí eu montei uma equipe, eu mesmo, minha esposa foi presidente, minha esposa lavava a roupa de atletas, eu limpava vestiário, fazia comida. Quer dizer, o início da minha profissão marcou muito, foi muito difícil eu iniciar, né, começar. Eu fui à luta pelos meus sonhos, então agradeço a Deus imensamente, a meus pais, agradeço a minha esposa, todo o carinho, todo o apoio que ela sempre me deu, né, para poder chegar hoje aqui, ter a honra de passar pelos clubes que eu passei e ter a honra hoje de vestir a camisa do Paysandu.